Olá, tudo bem, pessoal? Estou eu aqui de novo, Pastor Douglas para uns, Douglas Cavalcante para outros, né? Pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros. Autor do livro Entre o Céu e a Terra, junto com Eleusa Cristina, coautora. Primeiro e segundo volume, editora Autografia. Bem, pessoal, eu cheguei do trabalho agora, né? Que eu trabalho à noite, e me surgiu mais uma pergunta, eu queria responder em vídeo para o Rafael, que tem acompanhado os meus vídeos no Facebook, já não é no YouTube. E desde então eu já queria deixar aí o canal do YouTube, Rafael. É Projeto Vitória Cristina. E tem um outro canal, Douglas Cavalcante, onde eu estou com uma roupa branca. Porque tem um outro canal, Douglas Cavalcante, que eu estou de um paletó preto. É o que eu estou com roupa branca. No Facebook, meu perfil Douglas Cavalcante, você já sabe. Meu WhatsApp também. Eu respondo aquilo que está dentro do meu alcance e que está dentro da palavra. Né? WhatsApp 219-8631-6630. Desde então eu queria dizer que eu sou só um servo, um instrumento de Deus, mas que não posso omitir a verdade que durante os anos eu não conheci a palavra revelada, que agora eu conheço a palavra revelada, diferente. Eu não posso omitir o que está dentro da palavra revelada para vocês, eu tenho que revelar também. Bem, vamos lá, a pergunta do Rafael é a seguinte. Ele quer saber se tem algum problema ele não frequentar a igreja, né? E além disso ele diz que ele não frequenta a igreja, mas ele é um homem bom, é trabalhador, cuida da família, é uma pessoa honesta, não rouba ninguém, tem uma vida íntegra. Mas que às vezes toma uma cervejinha e às vezes gosta, de conversar com os amigos, né? Fazer um churrasquinho, bater um papo. Bem, Rafael, em primeiro lugar, eu queria te dizer, se você for lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, Jó foi escolhido por Deus, dentre tantos na terra que existia naquela época, não sei quantos mil ou milhões, claro que não é a quantidade que existe hoje, mas entre todos que existiam, se você for no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, ele foi escolhido por causa da sua integridade, por causa do seu temor, que temor, para quem não sabe, significa respeito. Por causa do seu temor, e foi escolhido por causa da sua retidão. Então ali já mostra que Deus se agrada de homens e mulheres que sejam íntegros, retos e tementes a Ele. Temente é nesse sentido, respeitar Ele, ao Criador. Crer nele e respeitar Ele. Respeitando Ele como? Respeitando você e o seu próximo. Você também disse no WhatsApp para mim que você é uma pessoa que ajuda as pessoas, você não nega ajuda, né? Isso é muito bom e maravilhoso. Agora, o que eu quero dizer para você referente à igreja? Bem, eu estava analisando aqui, eu já conheço já fiz um vídeo em cima disso. Só que vamos se dizer, trazer mais informações do que no outro vídeo que eu já tinha feito. Analisando aqui, e vou te fazer uma pergunta. Você mesmo pode procurar na Bíblia, Rafael, é até bom que você participa junto conosco. No livro de Gênesis, quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, vamos dentro da Bíblia, criaram uma família, por que Deus não mandou eles abrirem uma igreja? Fica a pergunta. Por que Deus não mandou eles abrirem uma igreja? Adão e Eva. Já tinha Abel e Caim. A Bíblia não fala em igreja. Vamos mais um pouquinho para frente, né? Qual a igreja que Noé frequentou? Por que Noé também não abriu uma igreja? Ah, porque houve o dilúvio?
Acabou o dilúvio, começou uma nova história, não poderia começar uma nova igreja? Vamos lá. Por que que Abraão não abriu uma igreja? Por que que ele aprendeu tudo com Deus livremente? Eu só estou fazendo perguntas, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Se você quiser, pode abrir sua Bíblia aí. Nós, Paulo fala. Ele estava falando à igreja de Corinto. Nós, ele estava lá em Corinto e falou para a igreja: olha, igreja, nós somos o templo do Deus vivo. Nós. Como o próprio Deus já disse, eu vou morar e viver com eles. Serei o seu Deus, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Olha a palavra, nós somos o templo. Então nós somos o quê? A igreja. Colossenses capítulo 4, versículo 15. Mandamos saudações aos irmãos que moram em Laodiceia. Saudações também para Ninfa e para a igreja que se reúne na casa dela. Tá? Colossenses 4, versículo 15. Né? Lucas, o Evangelho de Lucas, Jesus agora falando, nosso mestre, o líder. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Olha só. Você, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Observa que Jesus não fala aqui, Rafael, que você tem que estar num templo feito por mãos humanas para você receber alguma coisa de Deus. Outro detalhe que não está aqui, Jesus fala um versículo famoso e conhecido, todos conhecem, todos até de outras religiões. Jesus fala, ide, e você deve conhecer, Rafael, e pregai o Evangelho. Por que que Jesus não falou, ide apóstolos, preguem o Evangelho e fundem igrejas? Jesus não poderia falar isso? Agora vem um detalhe principal. Por que, Rafael, o próprio Jesus não fundou uma igreja? Será que ele esqueceu? Ele sendo o nosso irmão mais evoluído, mais inteligente, mais sábio, primogênito nosso, né, dos irmãos, tudo, é o primeiro. Será que ele esqueceu? Não. A questão não é essa. Mediante a tantos estudos que eu tenho feito sobre essa pergunta que você fez agora, Rafael, eu já tinha a resposta. Só que a gente vai buscando e vai entendendo e aprendendo mais. Jesus, ele se reunia em praças, vielas, vilas, casas. Jesus veio trazer um ministério livre. Sabe por quê, Rafael? Porque ele sabia do problema que viria se ele fundasse uma igreja, como os dias de hoje. E a própria Bíblia diz, Paulo ele fala em uma passagem, em uma das cartas que ele manda à igreja, que estavam disputando entre si quem era o melhor, o líder A, o líder B. Aí Paulo fala assim, uns dizem que eu sou de Paulo, outros dizem que eu sou de Apolo. Parem com isso, nós somos todos de Cristo. Mas por que Jesus não fundou a igreja? Por causa disso. Mas os apóstolos, eles tiveram até uma boa intenção e bom propósito.
Mas depois que começaram a distribuir uma visão, foi se deturpando essa visão e está no que está hoje. E o que está acontecendo hoje, Rafael? Eu vou te falar. Por exemplo, as igrejas de Filipe e de Corinto, que Paulo fundou, a maioria delas hoje não existe nem mais. Porque eu tenho amigos meus, eu tenho muitos amigos, né? O meu contato é muito grande, trabalhei com política em várias situações. Antes de eu me libertar e me converter, mesmo, né? E eu tive recentemente, uns 3, 4 anos atrás, isso eu comento no outro vídeo, com um amigo meu que disse que um amigo dele que é marinheiro mercante foi a Filipe e Corinto, aproveitou que a marinha estava fazendo um trabalho próximo das cidades e foi visitar lá e percebeu que as igrejas que existiam lá hoje são shoppings, galpões, e que o povo está voltando a se reunir em casa. E não é só em Filipe e Corinto, em vários lugares. Por quê? O que está acontecendo? As pessoas estão vendo que os líderes religiosos estão misturando as coisas. Estão levando para o seu lado pessoal e comercial. Hoje você não sabe se você está entrando numa igreja ou se está entrando num comércio. E Jesus, por saber disso, que Jesus já tinha a visão lá da frente, Jesus era visionário. Ele falou, vou fundar igreja nenhuma desse jeito aí estão falando, não. Eu vou fazer um trabalho livre. Eu vou ensinar o evangelho. E o evangelho é o quê, Rafael? É amar, é perdoar, é compreender, é aprender um com o outro, é ajudar-se. O evangelho é isso. Você observa também que o jovem rico, quando vai... Você pode procurar a parábola do jovem rico, né? Se eu não me engano foi uma parábola. Jesus ele cita que quando foi... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, Rafael. Eu não gosto de gravar muito vídeos extensos, não. Mas eu vou botar aqui. Parábola do jovem rico. Parábola do jovem rico, tá. Mateus 19, 16, 30. Vamos lá, Mateus 19, 16, 30. E eis que se aproximou de Jesus e lhe perguntou, mestre, que farei de bom, olha só, que farei de bom para ter a vida eterna? Salvação, vida eterna, você, né? Fez uma pergunta, respondeu-lhe Jesus. Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Por que Jesus falou isso ao jovem? Porque Jesus estava em Israel. E o jovem estudava os 10 mandamentos. Se Jesus estivesse aqui, Jesus não ia falar sobre os 10 mandamentos. Jesus falou de acordo com ele, conforme a doutrina que ele estudava, que ele pesquisava. Quais? Perguntou ele. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe, e olha um detalhe que Jesus aqui nem falou sobre 2 mandamentos que ele já tinha falado numa outra passagem. Não quer dizer que Jesus se contradiz em passagens, não. Que às vezes tem pessoas que interpretam assim, não, a Bíblia tem muita contradição, uma coisa... Jesus disse, não, que de acordo com o tempo, que em outra passagem, Jesus ele dá prioridade. Ame a Deus e ame ao próximo, como a você mesmo. Basta isso para cumprir todos os mandamentos e toda a lei. Né? Mas Jesus aqui ele não cita amar a Deus acima de tudo. Então Jesus... né? Disse-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Né? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, olha, se você quer ser perfeito, já é uma outra ocasião. Então vai e vende tudo que você tem, os bens, e divide com os pobres. E você terá um tesouro nos céus. Agora vem um detalhe, Rafael. Anotou aí? Mateus capítulo 19, versículo do 16 ao 30. Por que Jesus não falou naquela época? Já existiam templos
Jesus entrava no templo para descer o couro e ensinar que estava tudo errado do jeito que eles ensinavam lá. Né? Em que sentido errado? Falavam e não viviam o que falavam. Pregavam e não viviam. O amor é fonte de tudo. O amor que te garante a salvação. E Jesus ele fala aqui. Por que Jesus, aliás, por que Jesus ele não falou, já que existia templo naquela época, tinha fugido da minha mente e voltou agora, por que Jesus não falou para ele assim, jovem, vende tudo o que tem e dá lá no templo, dá lá na igreja. Tá me entendendo? Observe também, Rafael, que nos 4 evangelhos, Jesus em momento nenhum pediu dízimo. E nem oferta pediu. Só 2 pães e 5 peixinhos, se eu não me engano. Foi a única coisa que ele pediu. Jesus não pedia dinheiro. Por quê? Porque não precisa de dinheiro, precisa de amor. Precisa de respeito, de carinho, de entendimento, compreensão. Por exemplo, eu fiz 19 anos com a minha esposa casada agora. Quantos amigos meus que se casaram no ano de 1998, na mesma época que eu, e até depois já desfizeram o seu casamento. Já não estão mais casados, já estão separados. Eu estou aí firme, passando por N situações com a minha esposa. Temos 2 filhos que partiram, né? A menina de 15 anos, a Vitória, está bem com Cristo, né? Porque o corpo espiritual, nós não somos o corpo físico, somos o corpo espiritual. E eu fiquei. Agora a questão da bebida, Rafael, conselho que eu te dou. Não há pecado em beber. A própria Bíblia fala, Jesus fala, deixa eu ver se eu acho aqui, não se embriagueis. É diferente de beber, né? Porque os próprios apóstolos bebiam vinho. Não se embriagueis. Efésios 5 não foi nem Jesus. Efésios foi Paulo. Jesus nem falou isso, foi Paulo. Tem uma diferença? Não queira comparar o mestre Jesus com Paulo. Nem comparável. Respeito o apóstolo Paulo, mas tem algumas coisas que Paulo pensava que ia acontecer e não aconteceu na Bíblia. Eu já provei isso a várias pessoas. Né? O arrebatamento mesmo, Paulo diz lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, a igreja de Tessalonicenses, e nós que estivermos vivos, né, seremos arrebatados e transformados, um negócio assim, o nosso corpo será transformado. Ele está pensando que ele e a igreja ia ser arrebatado, e ele mesmo diz lá atrás que nós temos um corpo espiritual. É porque ele não tinha entendido. É homem, apóstolo tem erros e falhas. Todos nós somos. O único que não teve erro e veio cumprir sua missão com êxito foi Jesus. Cumpriu tudo bonitinho, direitinho. Mas vamos lá. Lucas capítulo 21 diz assim, sobre a bebida. E qualquer coisa que você... Porque embriaguez não é só de bebida não. O cara pode se embriagar de... O coração pode estar embriagado de mágoa, de angústia. A mente pode estar embriagada de depressão. Existem vários tipos de embriaguez. E embriaguez de bebida. Tende cuidados, Lucas capítulo 21, 34. Tende cuidado de vós mesmo para que... quer dizer, cuide de você mesmo, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez e das ansiedades desta vida terrena, e para que aquele dia não se precipite sobre vós de surpresa com uma armadilha. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, Rafael, que você não é proibido beber, mas você também não pode se embriagar, você tem que ter um limite. Tá me entendendo? Porque se for comentar sobre esse assunto de embriaguez, por exemplo,
Nos Estados Unidos, na Europa, a maioria dos pastores bebem. A maioria dos pastores bebem, mas isso, é que isso não é muito divulgado para, sabe, que tem pessoas que não podem botar uma gota de álcool na boca, mas existem N pastores, eu conheço aqui no Brasil pastores amigo meu que bebem. Eu não bebo cerveja porque eu não gosto dela. Mas o vinho, uma vez olhe lá, outra, eu tomo com a minha esposa um golinho de vinho. Olhe lá uma vez ou outra, né? Então, além desse versículo, Romanos, capítulo 13, versículo 13, Paulo diz assim aos romanos: vivamos de modo decente, como em plena luz do dia, não em orgias e bebedeiras. A pessoa que toda hora está bebendo, então está se embriagando, está doidão. Não, é você tomar socialmente. Agora, se você não consegue tomar socialmente, aí você já está entrando na embriaguez. Aí você, meu amigo, já está errando. Está me entendendo? Já está cometendo um grave erro. Por quê? Porque, como disse ali o próprio Jesus em Lucas 21, aí você está, por causa da liberdade que você tem, ou libertinagem que você tem, você está o quê? Está cometendo erros e falhas que você poderia evitar. Como você poderia evitar esses erros e essas falhas? Não bebendo. Se você não consegue ter um controle, um equilíbrio, então não beba. Tá, meu amigo? Então, fica essa palavra aí para você. Agora, a questão da igreja, você sabe que você é a igreja. Basta você se reunir em casa. Agora, quando você quiser visitar, pode visitar também. Agora, fica bem claro que você não é obrigado a dar dízimo, tá? E a oferta é voluntária. Até mesmo porque o dízimo que era dado na época não era o dízimo que a gente vê nas igrejas hoje. Dinheiro, não era dinheiro. Eram dados alimentos, era bois, era cereais, né? Eles tinham a forma deles dar o dízimo lá. E outro detalhe, o dízimo era para os judeus, nós somos o povo gentil. Você não vai ver no Novo Testamento, já desbanquei vários pastores e teólogos, eles sabem, tem que engolir seco isso. E existem N pastores aí também que não pedem mais dízimo e que estão batendo mesmo em cima, isso é voluntário. Tá? Não tem no Novo Testamento. Por isso Jesus veio trazer um Novo Testamento. Estamos na época da graça, Jesus veio trazer a graça. De graça recebei, de graça dai. Uma coisa é você vê a necessidade de uma igreja, né, um templo feito por mãos humanas, porque Pedro fala isso também lá em Atos, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, habita em nós, além do que eu já li de Paulo, né? Pedro fala isso e também Jesus comenta algo semelhante. Tudo é livre, nada é forçado, não existe assim. Então a igreja também feita por mãos humanas, quando eles se reúnem ali, a igreja é quando estamos reunidos. Então vamos supor que você me convide na sua casa, ou eu te convido para vir na minha, e a gente se reúne aqui, faz uma oração, louva a Deus, a igreja está reunida. Jesus ele fala o quê? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Mas e quando está sozinho? Ele também fala ali, quando quiseres conversar alguma coisa em secreto, não vou ficar buscando o versículo, mas você pode buscar. Quando quiseres buscar alguma coisa em secreto e falar com Deus em secreto, entre no seu quarto, feche a porta, feche a janela e conversa com ele em secreto, que ele te ouvirá. Então você sozinho, você pode fazer toda uma situação. Porque Deus habita em você, Rafael. Nós somos a igreja. E é por isso também que tem que ter cuidado com o que vai beber, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então nós temos que cuidar do templo. A gente viva mais. A gente não tem que forçar a hora de sair daqui. Por mais difícil que esteja, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então tem que procurar sempre ter bom ânimo para vencer. Tá bom, meu amigo? Gravei esse vídeo aí para você aí, que para os outros demais que estão perguntando também e que estão aí em dúvida. Um forte abraço. Aí, acabou dando 24 minutos. Eu não gosto muito disso não. Eu gosto de gravar vídeo de 10, 15 minutos, tá? Que Deus abençoe. Qualquer coisa, estamos aí, pessoal. Um forte abraço. Shalom Adonai.